pessoal, boa noite, tudo bem? Então vamos começar hoje a nossa quarta aula do nosso projeto Revisa Enem 2021. Nossa aula de hoje, o tema será a função quadrática e eu, como sempre, estarei com o professor Vinícius Carreiro. Boa noite, sou Vinícius Carreiro, professor de matemática, é um prazer imenso. Bom, galera, se liga só, a gente vai trabalhar nessa quarta aula, né, a parte de função quadrática. A gente já tinha trabalhado função na nossa aula 3, né, que era função de primeiro grau, função afim. Uma aula bem tranquila, foi bem leve, foi bem de boa. E agora nessa aula de função quadrática, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, é uma aula um pouquinho mais detalhada, os conceitos são um pouquinho mais elaborados. Eu nem vou fazer aquele resumão que nem a gente tinha feito das outras aulas, mas só comentar o que a gente vai discutir nessa aula, né? Lembra que a função quadrática ela vai ter esse comportamento de ax ao quadrado mais bx mais c. A gente vai trabalhar ao longo das questões a importância dos coeficientes, principalmente o coeficiente A, que determina para que lado está voltada a nossa concavidade, né? O A positivo concavidade para cima, o A negativo concavidade para baixo. O nosso coeficiente C, que é o termo independente, né? É o cara que corta o nosso eixo Y. Lembra? Aquele mesmo esquema da função de primeiro grau. Se você colocar zero no lugar do x, some todo mundo, sobra só o y igual a C, a gente consegue identificar esse coeficiente C direto no nosso gráfico. Vamos trabalhar também a ideia das raízes, quando nós temos duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, ou quando a gente não tem raiz real, ou seja, o nosso gráfico vai ficar flutuando aqui sobre o eixo x, seja para o lado positivo ou para o lado negativo de y, e vamos trabalhar também umas questõezinhas que envolvem o vértice da nossa parábola, beleza? Lembra, x do vértice e y do vértice, a gente tem uma formulinha para cada um deles, mas trabalhar essa posição em relação ao nosso vértice, que é o x do vértice e o y do vértice, beleza? Gustavo vai começar na primeira questão. As questões vão trabalhar essa parte da formação de função, essa parte das raízes, de encontrar as raízes, a parte do vértice, e a gente vai discutir em cada questão a melhor maneira, né, a maneira mais prática para você conseguir mandar bem na sua provinha do Enem, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Bom, só lembrando, o link para este exercício está aqui na descrição do vídeo, tá? Acabei de esquecer, a gente fez um início meio rápido. Agradecer especialmente aí para o Fulbert Underline 2022, que compartilhou a nossa aula de hoje, tá? Então agradecer a vocês, perfil lá do Instagram, tá bom? Então vamos começar na primeira questão, que diz o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Tá, então, eu já fiz o desenho aqui, já deixei o desenho pronto. Toda parábola possui um eixo de simetria, né? Ou seja, ela é como se esse eixo fosse o espelho e aí essa parte da parábola fosse o reflexo dessa e vice-versa. Então, no gráfico a gente tem que, do eixo de simetria até ela encostar aqui, que foi onde eu tracei o x, a distância é de 5 metros. E nessa distância de 4 metros a gente tem esse ponto onde a altura ela é 3 metros. E o que ele vai pedir, já vou aqui dar um pequeno spoiler, ele vai pedir essa altura aqui, tá? Mas vamos continuar lendo. Qual é a medida da altura h dentro da figura 2, que é exatamente esse valor de h? Bom, eu vou resolver esse problema da seguinte maneira: se o gráfico de uma função ele é uma parábola, então essa função é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. A função do segundo grau, você tem duas maneiras de escrever, né? Você pode escrever da maneira clássica, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Ou você pode escrever na forma a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são os valores onde ela encosta no eixo x, tá? Bom, nesse caso, como eu tracei o eixo y aqui, ela está partindo de zero. E uma coisa importante é, se ela é simétrica ao eixo, se ela possui esse eixo de simetria, então se a distância daqui para cá é 5, a distância daqui para cá também é 5. Isso faz então com que o valor aqui seja 10. Ou seja, então as nossas raízes, os nossos zeros da função, que é outra maneira de chamar as raízes, são 0 e 10. Se são 0 e 10, essa função então ela tem a seguinte cara:
ela vai ser A vezes x menos 0 vezes x menos 10. Beleza? Bom, para descobrir o valor de A, eu vou utilizar esse ponto aqui, ó. O que significa esse ponto aqui? Significa que quando x for 4, y é 3. Ou seja, então f de 4 é igual a 3. Se o f de 4 é igual a 3, quem é o f de 4? É A vezes, isso aqui é x, então vai ficar vezes 4, vezes 4 menos 10. Isso aqui é igual a 3. Bom, 10 menos 4, 4 menos 10 dá menos 6. Simplifica aqui, ó, isso aqui vai dar menos 24. Então aqui vai ficar menos 8 e aqui vai ficar 1. Ou seja, então a gente tem que o A ele é igual a menos 1/8. Quando é que o nosso f vai ser igual a h? O nosso f vai ser igual a h quando o x for o quê? Quando o x for igual a 5. Ou seja, o h ele é o f de 5. E o f de 5, por sua vez, vai ser quem? Vai ser a, que é menos 1/8, vezes 5, vezes 5 menos 10. 5 menos 10 é menos 25. Não, menos 25 vai ser o final, perdão. Ele é menos 5. Aí menos 5 vezes 5, menos 25, ou menos mais 25. Então a gente tem que o h ele é igual a 25/8. Logo, tem uma coisa errada que não está certa. Menos 6. Aqui era para ter ficado menos 1/3. Acho que eu tenho alguma conta aqui, peraí. X para 4, y para 3. O que eu errei aqui? Menos 6 com 4, fica dando menos 24. Vai dar menos 24, vai dar menos 1/8. Esse aí tá certo. Estranho. Na opção está 25/3. Tem alguma conta que eu não estou vendo que eu errei. Mas ele tá pedindo o H todo? Uhum. Bom, segue na 2, que eu vou ver o erro da Dá uma conta olhada aqui. aí. Tá, show. Bom, galera, vamos lá. Na número 2. Viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pesquisadores em formato de prisma retos retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares nessa tela, que é usada apenas nas laterais. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Então vamos lá. Ele falou para a gente que, independente dessa altura, para formar as laterais, a gente tem no máximo 100 metros. Então, ele tem 100 metros lineares para formar essas laterais. Eu vou chamar essa medida aqui de A e essa medida aqui de B. Só que na hora que a gente vai pensar nessas laterais, né, a base que a gente precisa justamente dessas duas medidas A e B, na hora que a gente pensa na área máxima, eu preciso fazer o produto A vezes B. Então eu sei que a área máxima que essa base pode chegar vai estar relacionada com o produto A por B. Então até aí ok, beleza? De novo, eu tenho a medida A por B, eu estou preocupado com a base desse viveiro aqui que ele chamou, no caso, só que o que eu preciso aqui, na verdade, é justamente do produto A por B. Só que esse produto tem que ser máximo, só que você não tem essas medidas A e B direto, mas você consegue criar uma relação entre as duas. Porque lembra, a questão falou que você tinha um total de 100 metros para trabalhar essas laterais. Toma um cuidado que você precisa lembrar que esse Azinho também vai aparecer lá do outro lado e esse Bzinho também vai aparecer lá do outro lado. Então, além dessa relação do produto da área, se A vezes B, a gente consegue tirar essa relação aqui, ó, 2A mais 2B igual a 100. Porque, de novo, a questão fala que a gente tem 100 metros lineares para formar essas laterais.
e justamente o produto dessas laterais, separando da altura, independente da altura, é o que a gente precisa, beleza? Então aqui no caso, eu posso relacionar que o meu A mais B é igual a 50, certo? Eu tenho uma área em função de A e B, eu tenho uma outra equação em função de A e B. Eu vou pegar um desses valores e vou isolar, ó. Eu vou falar que B é igual a 50 menos A. Vou pegar esse valor que a gente encontrou aqui, ó, e vou substituir dentro da minha função da área. Então, o que eu tenho? Né? Que a área é igual a A vezes B, sendo que o B é 50 menos A. Então, a área ela é igual a 50A menos A ao quadrado. Eu vou só trocar a disposição para ficar com mais cara ainda de uma função. Ó, a área é igual a menos A ao quadrado mais 50A. Repara que isso é uma função de segundo grau. Só que ao invés de trabalhar x e y, que é o mais habitual, né, eu acabei chamando de A e B. Mas é como se fosse um y igual a menos x ao quadrado mais 50x. Aí a questão agora quer saber a área máxima ou a medida para a área máxima. Deixa eu só ver aqui. Os valores de x e y, ele chamou de x e y, eu acabei chamando de A e B, né, desculpa, para que a área seja máxima. Então essa é uma grande dificuldade. Nessa questão, como tem as alternativas, o cara acaba não se enrolando, porque tem as duas informações, né, nas alternativas. Mas geralmente é a grande dificuldade da galera. Quando calcular o x do vértice e quando calcular o y do vértice. A questão quer saber os valores que levam a área para o máximo. Isso é o x do vértice. Eu vou aproveitar até aqui esse desenho. Lembra, o que leva para o máximo é o nosso x. É o que torna a função máxima ou que torna a função mínima. Depende da concavidade, obviamente. Agora, o próprio máximo ou o próprio mínimo, dependendo da concavidade, é o y do vértice. Nessa questão, ele está pedindo o que leva para o máximo. Quais são as medidas de x e y, no caso aqui eu chamei de A e B, para esse cara chegar até a área máxima. Então, é uma questão que está pedindo para você calcular o x do vértice. E a formulinha do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 50 sobre 2 vezes menos 1. Então, esse carinha vai dar menos 50 sobre menos 2. E isso aqui vai dar 25. Se uma das medidas é 25, obrigatoriamente a outra medida também vale 25. Então, a gente vai ter o A sendo 25 e o B sendo 25 também. Só que a questão chamou de x e y, né? Eu chamei de A e B, o gabarito é a letra D. Eu só queria, rapidinho, um outro bizu muito prático para esse tipo de questão, que quando você pensa nesses valores que tornam o máximo, quando você pensa nos valores que tornam o máximo, lembra que o Gustavo acabou de comentar do eixo de simetria da nossa parábola? Quando você olha essa função aqui, ó, repara só, o nosso c vale zero. Se o nosso c vale zero, essa função obrigatoriamente tem que partir da origem. Então, eixo x, eixo y, o nosso c vale zero, ele vai partir da origem. E na hora que você olha para esse menos a ao quadrado mais 50a, se você colocar o a em evidência, né, para descobrir a nossa raiz, você vai ver que uma raiz vai ser 0 e a outra raiz vai ser 50. Então, na prática, o nosso x do vértice sempre vai ser metade desse valor. Esse carinha aqui vai dar 25. Isso é muito comum nas questões, porque o que acontece? Ah, Karine, mas aqui não tinha um c, por isso que foi fácil de você identificar. Porque você coloca um a em evidência, vai sobrar o 50, e você já sabe que vai ser 0,50 porque não tem o c. Só que essas questões, que você tem um valor para cobrir o seu terreno inteiro, cara, é sempre assim, ó, a mais b igual a 50, você coloca em evidência, substitui, o coeficiente c acaba sendo 0. Pensa até óbvio, né? Se você tem os 100 metros, né? E aí você coloca 50 numa dimensão, que vai ter 50 na outra, e sobra 0, 50 vezes 0 vai dar 0. E se você trocar 0 vezes 50, vai dar 0 também. Então sempre acontece essa ideia de sair do 0, formar a parábola e ir até o 50, que seria o máximo, né? Porque lembra, quando você coloca 50 para uma medida de A, o outro A vai ter 50 também. Aí você já gastou os 100 de uma vez só. E aí fica macetada a parada. Quando você olha já esse 0 e 50, a área máxima, lembra que esse Y é a representação da área, vai ser justamente esse meio termo dos dois. Então, muitos alunos aceleram, eles nem resolvem essa parte aqui de baixo. Essa fórmula do x do vértice, o cara já coloca direto.
Se fosse 0,60, a resposta seria 30. Se fosse 0,80, a resposta seria 40. O cara consegue já resolver um pouquinho mais direto. Beleza? Mas aí, utilizando a fórmula do x do vértice, até para a gente revisar também, o menos b sobre 2a, a gente chega em 25 e 25. Certo? Isso foi? Não, eu percebi aqui, ó. Aqui eu coloquei 4, porque eu olhei para o 4 aqui, mas na verdade é 5 mais 4, ou seja, esse ponto aqui é 9. Eu nem percebi também. Então aqui é 9, não é 4. Porque eu olhei rápido e marquei 4. Então é o f de 9, podendo ser o f de 1 também, vai ser outra história, é o f de 9 que é igual a 3. Então aqui vai ficar 9, logo aqui vai ficar 9 também, então aqui vai ficar menos 1. Então na hora que for simplificar, aqui vai ficar 3. Então aqui na verdade vai ficar menos 1/3, e aqui também. Aí sim, o resto está certo, aí vai ficar 25/3. E aí, com isso, o gabarito da primeira, se não me falha a memória, também é a letra D, se não me engano. Isso. Show. Beleza? Então olha só esse pequeno erro aqui, na hora de... Quando eu olhei 4, me botei 4, mas na verdade o ponto era o ponto 93. Tá bom? Bom, sai daqui para você tirar o seu print. Vamos agora então para a questão 3. Então olha só. Na questão 3, o que a gente tem? Questão 3 tem o seguinte, ó. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação da parábola. Bom, então a equação da parábola em questão é y igual a 9 menos x ao quadrado. Então é essa a parábola. Tá. Bom, sabe-se que a área sobre a parábola, como esta, é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, a base e a altura do túnel. Tá, beleza. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Bem, primeira coisa aqui, vamos achar os zeros dessa função, né? Então a gente tem o quê? Se eu tenho y igual a 0, eu tenho o seguinte. Eu tenho que 9 menos x ao quadrado é igual a 0. Logo, x ao quadrado é igual a 9. Portanto, x é igual a 3. Ou o x ele é igual a menos 3. Então a gente achou os zeros da função. Beleza? Aí vamos esboçar esse gráfico. Então está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. Então a nossa parábola, ela tem essa cara daqui, ó. Então aqui é 3, aqui é menos 3. Certo? A base do retângulo é igual à base do túnel. Então de menos 3 até 3, essa base aqui, então a gente tem o quê? A gente tem 6. E ele fala que a altura do retângulo é igual à altura do túnel. Essa altura aqui vai ser o quê? Vai ser quando o x for igual a 0. Só que o x sendo igual a 0, 9 menos 0 dá 9. Então o retângulo que a gente quer é esse retângulo aqui, ó. Na verdade é esse aqui. De
base 6 e altura 9. Ele fala que essa área daqui é 2/3 dessa área aqui. Então a área que a gente quer é 2/3 da área do retângulo, 6 vezes 9, simplifica que vai ficar 3, certo? Então 6 vezes 9, 54. E aí com isso a gente vai ter... Não, deu 2. Botou 3 sim. Ah, tá bom. Então aqui vai ficar, na verdade, 36. É, 36. 36. 2 vezes. Então aqui ficou 36. E aí com isso, o gabarito é a letra C. Tá bom? Beleza? Então, Gustavo, por que 2/3? Porque ele disse no enunciado que era 2/3 da área desse retângulo, de base igual à base do túnel e a altura igual à altura do túnel. Tá? Então, tá aí a terceira questão. Bom, quarta questão, galera. Na outra questão tinha feito uma questão com o x do vértice, tá? E essa aqui é uma questão que a gente vai trabalhar o y do vértice, então vamos de novo tentar diferenciar bem os dois. Ela fala assim: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria e para essa pesquisa ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada por essa expressão aí. Temperatura em função do H, menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85. Em função de T, tá. Em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Ou seja, a quantidade de bactérias é maior quando a estufa está na sua temperatura máxima. Cara, já olha para a função aqui. A temperatura está fazendo o papel de Y. Então, se ele quer a temperatura máxima, ele quer o T máximo. Então, ele quer o Y máximo. Beleza? Então, a questão está falando que a quantidade de bactérias é a maior possível quando o Y é o maior possível. Só para a gente já diferenciar o x do vértice e o y do vértice. Lembra, o x do vértice é o que leva o y para o máximo. Tá? Então, o x do vértice seria a hora do dia que leva o y para o máximo. Aqui ele quer o próprio y máximo da parada, beleza? Bom, a tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, ou seja, quando ele chega na temperatura máxima, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, de novo, é uma questão que a teórica grande dificuldade de interpretação, além da conta, é a gente perceber quando que ele está utilizando x ou y do vértice. De novo, a quantidade é máxima quando ele chega na sua temperatura máxima, e a temperatura está no lugar de y. Então a questão está pedindo o y do vértice. E y do vértice é uma formulinha menos delta sobre 4a. Beleza? Usei o x do vértice na outra, por mais que não precisasse, tinha um jeito mais fácil de você resolver aquilo, que era só o menos b sobre 2a. Beleza? Era um jeito mais tranquilo de se resolver, que eu até mostrei depois. Mas fiz utilizando a fórmula para você ter a saída lá e relembrar essa fórmula também. O y do vértice, tem gente que não calcula o y do vértice, por exemplo. Tem gente que não vai para uma prova de vestibular com essa fórmula. Porque lembra que o y do vértice acontece quando você está no x do vértice. Então tem muito aluno que calcula o x do vértice, descobre esse valor, substitui em h e vai ter o y do vértice também. Lembra, se o seu x1 te dá o y1, se o seu x2 te dá o y2, o seu x do vértice vai te dar o y do vértice. Então você sempre tem essa opção. Esqueceu a fórmula? Calcula o x do vértice, pega os valores, joga no lugar do x, que aqui o x é o nosso h, você vai achar o nosso y. Beleza? Aqui então, olha só, eu vou jogar direto na fórmula do y do vértice. Então eu vou pegar, lembra, esse coeficiente a, ele vale menos 1, o coeficiente b, ele vale 22, e o coeficiente c, ele vale menos 85. Vou pegar esses valores e vou jogar aqui. Ó. Y do vértice, então, eu vou ter menos, vou separar esse menos aqui da minha função para não enrolar, beleza? Esse delta, b ao quadrado, então a gente vai ter, lembra, só destacar aqui também o delta para a galera, b ao quadrado, menos 4ac, e vou substituir os valores. Então, eu vou ter esse b ao quadrado, né, 22 ao quadrado, menos 4
vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que vale menos 85. O Gustavo vai ajudar nessas continhas aqui. Tudo isso dividido por 4A. 4 vezes menos 1. Então, esse 22 ao quadrado, ele está dando 484, é isso? Deixa eu ver aqui. 22 ao quadrado, eu acho que é o 484. Isso, é 484. 484. Negativo com negativo vai dar positivo, mas com esse negativo vai dar negativo de novo. 340. 4 vezes 85, quanto? 340. 340. Tudo isso dividido por menos 4. Então, meu y do vértice vai ser menos 484 menos 340 vai dar 144, dividido por menos 4. Esse menos, como é divisão negativa, já vai dar mais, né? Ó, essa divisão vai dar negativa, com esse menos já vai dar positivo de qualquer jeito. E 144 por 4, isso aqui vai dar 36. Então, a temperatura que a gente chegou máxima é de 36 graus. E 36 graus, quando você olha na relação da tabelinha, ela é considerada alta. Ó. Entre 30 e 43, ela é classificada como alta. E alta, o gabarito é a letra D. Certo? Então, ó, importante para a gente diferenciar, que é o que muita gente se enrola. Quando usar o x, quando usar o y. Pô, professor, eu sei o que é x e o que é y, mas eu não sei quando usar. X é o que leva a função para o máximo ou leva a função para o mínimo. O que determina se é máximo ou mínimo é a sua concavidade. A sua concavidade ela é determinada pelo A. Quando você tem um A positivo, você tem a concavidade dessa maneira. Quando você tem um A negativo, você tem a concavidade voltada para baixo. Tá? Então aqui eu teria valor mínimo, aqui eu tenho valor máximo. As fórmulas são as mesmas, porque não é uma fórmula para mínimo e para máximo, é uma fórmula para x e outra fórmula para y. X do vértice, o que leva para o mínimo ou o que leva para o máximo. Y do vértice, o próprio mínimo ou o próprio máximo. Essa questão deixou bem clara que era para calcular o y do vértice, porque ele já falou assim, ó, eu quero a temperatura máxima, tá? E a temperatura está aqui, ó, tá isolada aqui no y. Pô, beleza, se ele quer a temperatura máxima, ele quer o y máximo, e aí foi só jogar na formulinha, beleza? Suave, né? Muito bem, segue só daqui da frente para eles tirarem o print. Muito bem, então vamos lá. Vamos para a questão 5. Então, questão 5 a gente tem o seguinte, ó. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Então, para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3. Então, se vai ter grau menor que 3, é porque vai ter grau no máximo 2. Tá? Bom, para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x da seguinte maneira. Então, a nota 0 permanece 0. Então vamos lá. Então se a nota 0 permanece 0, a gente tem então que o f de 0 ele é igual a 0. Certo? A nota 10 permanece 10, então o f de 10 é igual a 10. E a nota 5 passa a ser 6. Então o f de 5 ele é igual a 6. Tá? Bom, de novo, se o grau da função é menor que 3, é porque ela vai ser no máximo 2. Se ela vai ser no máximo 2, então a nossa função vai ficar como? Nossa função vai ser f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Bom, se o f de 0 é igual a 0, então a gente tem que a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a 0. Esse cara dá 0, esse cara dá 0, logo c igual a 0. Tranquilo? Se o f de 10 é igual a 10, então a vezes 10 ao quadrado mais b vezes 10 mais o c, que a gente já sabe que é 0, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 10. E aí todo mundo é múltiplo de 10, né? Como todo mundo é múltiplo de 10, simplifica aqui por 10. Então a gente tem 10a mais b igual a 1.
Se 10A mais B é igual a 1, é porque o B é igual a 1 menos 10A. Tranquilo? E por fim, o f de 5 é igual a 6. Então, A vezes 5 ao quadrado mais B vezes 5 mais o C, eu não vou nem colocar, que é 0, é igual a 6. Só que o B é 1 menos 10A, né? Então isso aqui vai ficar como? Então isso aqui vai ficar 25A mais 1 menos 10A vezes 5 igual a 6. Faço o chuveirinho aqui. Isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui então vai nos dar o seguinte. 25A mais 5 menos 50A igual a 6. 25A menos 50A, isso dá menos 25A. E 6 menos 5 vai dar 1. Então A vale menos 1 sobre 25. Então achamos o A. Se temos o A, temos o B. Então o B vai ficar como? Vou fazer aqui em cima. E aí não ocupa espaço aqui para o Carreiro fazer a próxima questão. Então daqui eu venho para cá. Então ó, o B vai ficar 1 menos 10 vezes o A, que é menos 1 sobre 25. Aí simplifica por 5, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 5. 1 menos com menos fica mais, 1 mais 2 quintos, isso vai dar 7 quintos. Então esse é o B. Então temos o A e temos o B e temos o C. Então a função que transforma essa nota é a função menos x ao quadrado sobre 25 mais 7x sobre 5. E com isso, o gabarito é letra A. Então o gabarito ficou letra A. Então essa função é uma função de correção de nota. Provavelmente a média é 6, então como ele achou que a prova era muito difícil, então vou pegar quem tirou metade e vou jogar para 6, sem extrapolar quem ficou com 10, sem extrapolar quem ficou com 0. Tá uma boa função, vou até para aderir. Vai que a gente erra na mão, eu erro muito na mão fazendo prova. Então, dá para dar uma disfarçada com essa função. Beleza? Gente, antes de tu... Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só jogar aqui no chat, tá? Que a gente responde. Quem não tiver resolvendo a questão, responde, tá bom? Bom, no número 6. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. E aí tem a lei de formação que é f de x, 3 meios de x ao quadrado, menos 6x mais c. Bom, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Cara, olha que informação crucial. Está falando que o vértice está localizado exatamente sobre o eixo x. Então lembra, se está exatamente no eixo x, vou até fazer de rascunho aqui rapidinho, a gente vai resolver a questão por um outro sentido, mas se está exatamente sobre o eixo x, é porque esse cara tem um y valendo 0. Associa isso, né? Ele até marca o ponto C aqui, a gente vai resolver sem precisar trabalhar o gráfico em si, mas essa informação, mesmo sendo um desenho do gráfico, já mostra para você que o ponto mínimo que essa parábola pode chegar é no 0. Então, de cara, você já poderia pensar nessa questão que o y do vértice vale 0. Já é uma saída direta para a gente. Ué, Caio, mas o y do vértice era o máximo? É o máximo quando a concavidade está para baixo. Que aí você estoura para o menos infinito e tem um valor máximo lá para chegar. Mas é o valor mínimo quando a concavidade está para cima. Que aí você estoura lá para o positivo, mas você tem esse valor mínimo lá embaixo na sua parábola. Beleza? Só que essa informação, né, me ajuda
também a lembrar para vocês, né, um outro assunto aqui importante, que é justamente a relação do delta com a quantidade de raízes, né? Porque dentro da nossa fórmula de Bhaskara, lembra? Você pode ter um delta maior que zero, um delta igual a zero ou um delta menor que zero. Quando você tem um delta maior que zero, lembra? Você tem aquele mais ou menos a raiz de delta, né? Então você encontra duas raízes reais distintas. Então o seu gráfico vai cortar 2 pontos no eixo x. Quando você tem um delta igual a zero, lembra? Você tem duas raízes reais iguais, né? A sua equação é de segundo grau, né? A sua função é de segundo grau, mas você tem essas duas raízes idênticas. Então ele só encosta no seu eixo x, que é por um acaso o que está acontecendo aqui. E quando você tem um delta menor que zero, que você não encontra a raiz real, lembra que você parava a sua equação de Bhaskara lá, né, a sua fórmula de Bhaskara no meio do caminho, é porque a sua parábola ela vai estar flutuando, seja ela do lado positivo ou isso tudo também voltado para baixo. Né? Lembra que aqui vai depender do nosso A também. O A positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. Então essa questão, além desse rascunho aqui do y do vértice, que de novo nem precisava ter o desenho, ele falou para a gente que o vértice estava encostando no eixo x. Então isso já é informação suficiente para interpretar que o y do vértice vale zero. Eu posso interpretar tanto o y do vértice valendo zero, como o delta valendo zero. Inclusive você vai perceber que a conta é muito parecida. Você vai perceber que na conta você iria perceber de um, você chegaria no outro de qualquer maneira. Mas vamos continuar aqui. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, ele acabou de deixar bem claro que a altura do líquido é justamente o coeficiente C. Ele falou para a gente lá no início que a altura do líquido era esse coeficiente C. Então, o que a questão está falando para a gente? Ó, tem essa função aí, tá, galera? Tem essa função aí. Nessa função, eu sei que o meu delta é igual a zero e eu quero que você descubra o C. Então, é uma questão que eu vou trabalhar apenas o delta igual a zero. E depois eu mostro um detalhezinho do porquê que poderia ser o y do vértice igual a zero também, que não vai mudar quase que nada na nossa resolução. Eu mostro depois você resolvendo pelo y do vértice. Mas acho que valeria a pena comentar agora do delta maior, delta igual e delta menor, já que as outras questões a gente já trabalhou o vértice. Então nessa questão aqui, ó, eu vou trabalhar o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso tudo vai ter que dar zero. O nosso A, lembra, que nem eu listei na outra questão, né? O nosso A, ele vale 3 sobre 2. O nosso B, ele vale menos 6. E o nosso C é o próprio C, que é o que a gente quer descobrir, né? O C é o próprio C ali que a gente quer descobrir. Então, substituindo os valores, a gente vai ter esse menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3 sobre 2, vezes o C, que é o que a gente está querendo, igual a zero. A gente pode simplificar aqui o 4 e o 2, vai dar 2. Menos 6 ao quadrado, esse carinha vai dar 36. Menos 2 vezes 3, esse cara vai dar menos 6. C, né, vezes C, igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. 36 é igual a 6C, logo o nosso C vale 6, que é o que a questão está pedindo, justamente a altura, e ele deixou bem claro que essa altura era o próprio C. E esse carinha aqui, então, é a letra E. Então, C igual a 6 é a letra E. Carrilho, por que você falou que poderia fazer pelo y do vértice, que vai dar praticamente a mesma coisa? Cara, se você faz a interpretação pelo y do vértice, a fórmula do y do vértice, olha só, é menos delta sobre 4a. Isso teria que dar zero. Pega esse 4a que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Você vai encontrar o zero do mesmo jeito. Ah, Carrilho, mas aqui ficou um menos. Pô, mas quando você multiplicar por menos 1, né, você vai encontrar esse delta igual a zero do mesmo jeito. Então, na verdade, mesmo se você fizesse pelo y do vértice, você cairia na mesma relação do seu delta igual a zero. Então, tanto faz se a sua interpretação, se vai chamar a atenção seu vértice sobre o eixo x, ou se vai chamar a atenção que só está encostando em um ponto no eixo x. Qualquer um desses dois caminhos chamar a sua atenção, você resolveria da mesma maneira. Beleza? É isso. Ah, tá. Não, só isso aqui. Tá. Só o rascunhão, só o rascunhão. Deixa eu Para tirar, dar esses segundinhos. deixa eu tirar o print dele. Não, vai. É igual a Loura agora. Não, isso não. Bom, vamos lá. Então,
Vamos para a questão 7. Então vamos lá. A questão 7 diz o seguinte, olha só. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do seu desligamento para T igual a 0 e varia de acordo com a expressão. Então, a expressão é essa daqui, ó. Tzão de Tzinho é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 para T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Bom, então, temperatura é atingida, a trava é acionada quando a temperatura atinge 39 graus. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Bom, então vamos lá. Então aqui não tem muito mistério, né? Porque ele já deu todas as informações que você precisava. Ele já deu a função, ele já disse a temperatura que você precisa, que é 39, e ele quer saber o T que faz essa temperatura chegar, que vai sair de 400. E por que eu sei que é 400? Porque a abertura no enunciado é definida para Tzinho igual a 0. Para Tzinho igual a 0, isso aqui some e vira 400. Então ele começa a resfriar, e aí para abrir, ele só libera quando esfria até chegar a 39. Beleza? Então, é só a gente pegar esse K e igualar aqui. Então vai ficar menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 igual a 39. Então, T ao quadrado sobre 4 vai ser igual a 400 menos 39, vai dar o quê? Bom, se fosse 40, seria 360, né? Então, 361. Então, T ao quadrado é igual a 4 vezes 361. Então, o T ele vai ser 2 vezes 19, pode ser? Isso. Então, 2 vezes 19, isso aqui vai dar o quê? 38? Isso. Então, como o tempo está em minutos, então o tempo de espera é de 38 minutos. Logo, o gabarito, ele é a letra D. Beleza, gente? Tranquilo? Então, essa questão eu acho que era uma das mais tranquilas da aula de hoje, que era só... Engraçado que função de segundo grau, como a gente está fazendo de trás para frente, parece que está dificultando, né? As duas primeiras mais elaboradas, as outras duas foram mais ou menos, as outras duas mais tranquilas, e as duas últimas são a tendência da dificuldade. A tendência está sendo dificultada. Que é uma tendência da prova, inclusive. Verdade. A prova fica mais difícil com o tempo. Bom, e na número 8, para a gente fechar, uma questão só de interpretação também bem direta. Se liga só. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência R e o quadrado da corrente elétrica. Então, olha só, a questão falou para a gente que a potência P é o produto da resistência e o quadrado dessa corrente elétrica, né, que ele chama de Izinho lá na física. Então, o quadrado dessa corrente elétrica aqui. O consumo de energia elétrica por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Ou seja, essa potência aqui, ela está diretamente relacionada ao custo de energia consumida, que ele chamou de E. Então, se eu estou aumentando a minha potência, diretamente eu estou aumentando o meu consumo de energia. Então, se eu aumento o meu P, o meu E está aumentando também. Então, eu já sei que, na verdade, o E ele está relacionado à resistência e à corrente elétrica. Beleza? É isso que a questão está afirmando aqui para a gente. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica que circula por ele? Bom, eu preciso enxergar uma das opções que
que tenha justamente uma relação com a minha corrente elétrica e a energia consumida. Só que esse cara está elevado ao quadrado. Associa que esse I é como se fosse um x. É como se eu tivesse aqui y igual a um r multiplicado por x ao quadrado. Então essa minha função é como se eu tivesse isso aqui, ó, o y multiplicado por um r x ao quadrado. Esse r é como se fosse um 2x ao quadrado, 3x ao quadrado, 5x ao quadrado, ou seja, meio x ao quadrado, né? É como se fosse o meu coeficiente desse x. Então eu preciso de um gráfico que tenha esse comportamento justamente de uma função do segundo grau. E uma função de segundo grau que não tem coeficiente b e não tem coeficiente c. Poderia até ficar um pouco mais elaborado, mas quando você olha as opções, olha só. A letra A, o gráfico é uma reta, função de primeiro grau, esquece. A letra B, o gráfico está reduzindo. Pô, quanto mais você utiliza o chuveiro, menos você gasta energia, então não tem lógica nenhuma. Na letra C, é sempre a mesma energia. Então você liga o chuveiro, você gasta essa energia, você tem essa corrente elétrica e a energia é sempre a mesma, consumida? Não, claro que não. O único gráfico crescente em formato de função de segundo grau é o da letra D, que você tem esse crescimento em forma de função do segundo grau. Então, chegando nessa funçãozinha que ele organizou pra gente, só sobra a letra D. A letra A, inclusive, está reduzindo também, né? Você só poderia ficar em dúvida entre a A e a D. A A é uma função de segundo grau, então não poderia ter esse quadrado aqui no nosso x, né? Que ele chamou de I. Então, só sobra a letra D para a gente fechar mais uma. Beleza? Fechou? E aí, fechou. As duas últimas tranquilas para a gente fechar mais uma aulinha aí. Beleza? Bom, pessoal, então com isso a gente fecha essa nossa quarta aula, que é a função quadrática. E aí, a continuidade do nosso curso, a gente vai passar a fazer, a gente vai deixar de fazer aqui em lives no YouTube, e a gente vai passar a fazer para um grupo fechado, assim como a gente fez no ano passado, via Google Meet. Tá? Então, mais informações eu vou mandar por vídeo, tanto no Instagram quanto aqui, até pelo Facebook, talvez, com os detalhes para vocês, tá? Então, a partir de semana que vem, essas aulas não vão ser para todo mundo, vai ser apenas para um grupo fechado, enfim, tem algumas condições aí, mas por hoje é só, tá bom? Agradecer a todo mundo que ficou até o final aí, e para quem vai assistir depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só deixar aqui no comentário que a gente responde depois. Valeu? Valeu, Rabi. Tamo junto. Um abraço.